Metades eternas. Extraímos a seguinte passagem da carta de um de nossos assinantes. Há alguns anos, perdi uma esposa boa e virtuosa, e embora me tivesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento, quando ouvi falar das manifestações espíritas. Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos, que minha Clemence já era feliz e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui haviam conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Uma noite eu dizia a minha Clemence: querida amiga, por que, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum? E por que muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia? Ela me respondeu isso: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na terra, podem ser encontradas, entretanto, representam um favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Podes dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna? Sim, diz ela, é um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Reunir-vos-ei na terra ou num outro mundo? Na terra, mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então, Senhor, esses 2 seres felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. A nossa vontade, disseram eles, 2 não fazem mais que 1. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo. Amamo-nos como um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. A ideia das metades eternas me alegra. Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez dupla, e ao separar suas 2 metades, teria dito: ide por este mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade. Felicidade que não compreendemos e que não nos damos ao trabalho de compreender. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto num dos vossos próximos números. Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. Pergunta: as almas foram criadas duplas? Resposta: se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Pergunta: é possível reunir-se 2 almas na eternidade
e formarem um todo? Resposta: não. Pergunta: tu e Helena formastes desde a origem dois seres bem distintos? Resposta: sim. Pergunta: formai-vos ainda, neste momento, duas almas distintas? Resposta: sim, mas sempre unidas. Pergunta: todos os homens se encontram na mesma condição? Resposta: conforme sejam mais ou menos perfeitos. Pergunta: todas as almas são destinadas a um dia se unirem uma à outra? Resposta: cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim. A isso chamas simpatia. Pergunta: nessa união há uma condição de sexo? Resposta: as almas não têm sexo. Tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. 1. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde suas origens, e a cada um de nós, em alguma parte do universo, tem uma metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. 2. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para distinguir os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. 3. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e se unirem a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhe ficaram abaixo. 4. Dois espíritos simpáticos são completamente um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito a outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. 5. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus de elevação. 6. Podem se tornar futuramente simpáticos os espíritos que hoje não o são? Resposta: todos serão simpáticos. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. 7. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam?
Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Essas respostas resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não devem tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de reunir-se um dia na eternidade, depois de estarem separados por tempo mais ou menos longos.